São 600 mil turistas estrangeiros, 32 países participando, 12 cidades brasileiras como sede dos Jogos. E você, torcedor, deve estar se perguntando: o que esses números têm a ver com a minha saúde? Bem, o problema é que com o aumento do número de viajantes durante a Copa do Mundo, cresce também o risco da transmissão de vírus. Você sabia que doenças que já estão controladas por aqui ainda provocam surtos em outros países? E que esses turistas podem trazer também vírus que nunca circularam antes no território nacional? Mas até que ponto devemos nos preocupar com essas informações? É sobre isso que a gente conversa no Ligado em Saúde de hoje. Olá, meu nome é José Serbino, sou médico infectologista, pesquisador da Fiocruz e vice-diretor do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Vim aqui hoje para falar sobre doenças transmissíveis durante a Copa do Mundo. Tudo bem, José Serbino, como vai? Tudo bem. Prazer em te receber aqui novamente. Que bom, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Explica pra gente, Serbino, quais são as características desse grande evento que a gente está tendo aqui já no Brasil, desse Mundial, que contribuem para a transmissão de vírus? Em todas as situações onde você tem um movimento muito grande de pessoas, né, onde você tem pessoas que podem estar trazendo doenças, pessoas que são suscetíveis a outras doenças que são presentes numa área, você tem um risco de transmissão de doenças, né? Você tem uma circulação diferente do habitual. Então, qualquer situação onde você tem um deslocamento muito grande de pessoas traz um risco, né? E as aglomerações também, que naturalmente vão acontecer por conta dos jogos, isso também é um fator que acaba contribuindo? Certamente, principalmente para as doenças de transmissão respiratória, né? Para as de transmissão respiratória, as aglomerações e nesse período de inverno a gente está com faz uma diferença, já, né? Tem um risco aumentado por conta disso também. E a gente sabe que tem doenças que já estão controladas, né? Já foram controladas aqui no nosso território, mas persistem em outros países. Então, a gente tem vários países participando, turistas de diversos locais que estão vindo para cá. Então, quero trazer, Serbino, um mapa que a gente tem aqui, que mostra, por exemplo, a situação de doenças como sarampo, rubéola e cachumba pelo mundo. E vocês vão ver que no Brasil a gente está numa situação bem confortável em relação a isso. E aí eu quero que você comente se há o risco da gente ter essas doenças reintroduzidas por aqui. Vamos ver o mapa primeiro? Olha lá, a gente vê que no caso do sarampo, que é esse pontinho vermelho, é bem crítico, cachumba também, né? E a rubéola um pouco menos, mas o Brasil continua ali branquinho, limpinho, sem casos, só no caso do sarampo, que a gente tem alguma coisa ali no Nordeste, né? Isso, o Brasil tem feito um esforço grande, né, para a erradicação, para o controle do sarampo. Então, desde 2002, os casos de sarampo estão, né, sob controle. Bastante tempo já, né? Já há bastante tempo. Mais a de 10 rubéola anos. desde 2009. Então, mas assim, o risco de reintrodução sempre existe, né? É importante manter as coberturas vacinais altas, porque dos 32 países que vão participar da Copa, em 19 tem relato de sarampo no ano passado. Então, ainda há transmissão em um grande número de países que vão estar participando aqui da Copa. Então... E dá um orgulho ver o Brasil nessa condição ali. A gente sabe que é um problema, um país que ainda tem muitas mazelas, mas que no caso, pelo menos dessas 3 doenças, a gente vê que, nossa, é incrível o trabalho que foi feito pelo Programa Nacional de Imunizações, né? Um grande esforço nesse sentido. Isso, não. O nosso programa de imunizações é uma história de sucesso, né? A gente conseguiu vários objetivos importantes através do programa, funciona muito bem, tem se mantido assim. E ele está alerta também para esses riscos aí que a gente vai correr nesse momento. E o que explica aqueles pontinhos ali do sarampo lá para aquela região Nordeste, já que desde 2002, né, Isso. a gente não tem casos? Não, a gente continua tendo casos, né? A gente não tem um caso de disseminações sustentadas, não tem surtos, epidemias, a gente tem casos importados. Tá, não é uma transmissão que aconteceu no Brasil. No ano passado e no começo desse ano, em alguns focos ali no Nordeste parece haver uma transmissão limitada, né? Mas há transmissão ainda. Ele não está erradicado, né? Diferente da polio, onde a gente já não tem mais transmissão, mas está sob controle. A poliomielite foi erradicada do Brasil. A gente tem até um certificado já. Isso, foi erradicado das Américas, né? Das Américas, isso, não é nem um só do Brasil. certificado de erradicação nas Américas. Então, também foi uma grande
objetivo alcançado pelo programa de imunização. E, Serpino, o que explica a gente ver ali em países desenvolvidos você ter ainda casos de doenças como o sarampo, né, a cachumba e a rubéola, que são facilmente preveníveis com vacina? Isso. O sarampo, a cachumba e a rubéola, eles são prevenidos pela mesma vacina, que é a tríplice viral, né, a triviral, que é uma vacina que tem uma efetividade bastante alta, funciona muito bem. Mas em algum momento, principalmente na Europa, se questionou a segurança da vacina. Havia alguns relatos com relação à associação da vacina com autismo, e isso houve uma perda de confiança na vacina, que prejudica até hoje as coberturas em alguns países. Então, tem duas situações. Tem as situações como os países africanos, onde você não tem a disponibilidade da vacina, não tem um sistema de saúde que consiga atingir uma cobertura alta. E tem os países desenvolvidos que teriam condições já de estar em uma situação epidemiológica melhor, mas que por conta de uma resistência da população mesmo, eles ainda não conseguem um controle adequado dessas doenças. E de vez em quando a gente vê também um certo movimento desse já chegando aqui no Brasil, né? Uma certa desconfiança em relação a essas vacinas. Queria até que você, então, reforçasse a segurança delas e tirasse essa falsa ideia de que possa ter algum tipo de relação com, por exemplo, o autismo, como foi dito na época. Essa relação com o autismo foi muito debatida na literatura, tem uma série de artigos depois tratando desse assunto, e a gente realmente não tem nenhuma evidência de que haja uma relação entre eles. Então, hoje a gente pode afirmar com segurança que a evidência que existe disponível não traz nenhuma relação entre a vacina e o desenvolvimento do autismo. Além dessa relação, existem alguns efeitos adversos da vacina que são efeitos esperados, de baixíssimo risco. A gente não tem casos de reações graves pela vacina em geral. É uma vacina muito segura, já é utilizada no Brasil há muito tempo. Então, é uma vacina que tem um perfil de segurança já bem observado. Então, não é um motivo de preocupação. E é um motivo de preocupação a possibilidade da reintrodução dessas doenças? A gente corre esse risco real agora por conta da realização desse grande evento aqui no nosso país? Sim, sempre existe esse risco, né? A gente tem a possibilidade de estar trazendo pessoas que estão em áreas de transmissão e que têm a chance de estar carregando o vírus. E se eles encontrarem aqui algum bolsão de suscetíveis, alguma área onde você tem uma população razoável de pessoas não vacinadas, não imunes, pode haver transmissão no território brasileiro. Então, esse risco sempre existe. Mas a gente pode afirmar que isso é difícil hoje, sabendo-se da cobertura vacinal que a gente tem hoje no Brasil? Olha, é difícil, né? A gente conseguindo manter uma cobertura alta, o risco teórico disso ocorrer é baixo. Mas mesmo a gente mantendo uma campanha de vacinação bem sucedida e com as coberturas altas, a gente ainda tem focos de transmissão no país, em São Paulo, em Pernambuco, no Ceará. Então, mesmo com a cobertura alta, você ainda mantém algumas áreas onde a transmissão é possível. São doenças que têm uma taxa de ataque muito alta, quer dizer, elas são muito facilmente transmitidas. Então, havendo alguma brecha, é possível que seja reintroduzido, sim. Então, qual orientação, Serpino, você deixa para o brasileiro que está aqui participando disso e também, de uma certa forma, então, vulnerável, né? Isso, a orientação não muda em relação às cuidados que ele deve tomar habitualmente, né? Então, manter o calendário vacinal atualizado, né? Checar se está com todas as vacinas em dia. Principalmente crianças, Principalmente né? as crianças, né? Que tem um número maior de vacinas a ser aplicadas. Então, né? Um atraso pequeno nesse acompanhamento aí faz com que ela perca várias vacinas. Que isso vai, de alguma forma, blindar a gente, né? Blindar o país. É o mecanismo que existe para a proteção, né? E é interessante a gente falar também, né? Eu vi que a OMS e a OPAS tiveram uma iniciativa também importante na tentativa de prevenir essas doenças também em países da América, não foi isso? Foi. Essa iniciativa de tentativa de erradicação das doenças, ela partiu da OMS, né, da OPAS já desde o início. Então, existem campanhas e um sistema de vigilância montado para identificar, né, a reintrodução ou não dessas doenças. E foram feitas campanhas agora também, na véspera também, né? Em outros países, períodos antes, né, do Mundial, em outros países. Isso. A recomendação de vacinação da OMS, ela recomenda que as pessoas se vacinem pelo menos 2 semanas antes da viagem, né? Pensando principalmente no risco de reintrodução da doença, nem tanto para a proteção desses viajantes, porque o risco de aquisição no Brasil é baixo,
Mas para a proteção da população aqui, há a recomendação de vacinação dos viajantes. E 2 semanas antes, porque é o tempo que o corpo precisa para estar imunizado, né? Isso, é o tempo para você ter a resposta vacinal e, né, para que ela esteja funcionando, digamos assim. Então, eu acho que a gente não deve ficar tão preocupado com essa questão. Mas tem uma outra que já está um pouco presente aí na mídia, que é essa ameaça do chikungunya, né? Que seria esse vírus que ele já tem 6 casos em São Paulo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde ele vem, qual o risco que a gente tem por conta também da Copa do Mundo. O chikungunya é um vírus transmitido por vetores, pelo Aedes, pelo mesmo vetor da dengue. Que, infelizmente, se adaptou muito bem no Brasil, Isso, como a gente sabe. Tem índices de infestações altos, né, na maioria das regiões do país, está disseminado por todo o território. Então, mas é um vírus que, desde os anos 50, quando ele foi descrito, ele mantinha uma atividade endêmica baixa, um número de casos isolados, que a partir de 2004, 2005, ele começou a se comportar com grandes epidemias em algumas áreas. Então, inicialmente pela própria África, depois Oceano Índico, Índia, e aumenta a nossa preocupação. O aumento dessa preocupação mais recente é porque do ano passado para cá ele já começou a ter transmissão na região do Caribe. Então já tem transmissão autóctone também na Guiana Francesa, que são áreas próximas, vizinhas ao Brasil. E o comportamento que ele vem tendo é que nos locais onde há vetor, onde há transmissão de dengue, em geral ele tem sido introduzido também. Então o risco dele que ele venha a ser introduzido no Brasil é bastante alto. É uma doença mais perigosa que a dengue? Como é que ela se comporta? Ela tem um comportamento parecido, uma doença febril aguda também, que ela evolui com mais artralgia, né? Tem mais doença articular do que a dengue. Ela tem menos casos graves, tem menos óbitos associados à doença e, por outro lado, ela evolui com mais cronicidade, tem formas crônicas. Então, as pessoas às vezes mantêm essas dores articulares por até 1 ano, 2 anos, tem uma evolução mais lenta. Então, do ponto de vista de risco para vida, é uma doença melhor, digamos assim, do que a dengue, né? Mas do ponto de vista de uma ameaça, de uma introdução de doença nova, essa seria a mais real, né? Seria mais real, porque a gente já estava preocupado com ela antes da Copa, né? Já existia essa preocupação por conta do próprio movimento do vírus. E em alguns lugares ela se comportou com uma introdução muito explosiva. Assim que ela entra, ela faz um número de casos muito alto. Isso cria uma série de dificuldades até para o sistema de saúde absorver um número grande de pessoas doentes. A gente já tem o problema da dengue toda vez, todo verão. Imagina ter mais uma doença associada a esse vetor, né? E quando você tem um número muito grande de casos, você começa a ter muitos profissionais de saúde doentes, policiais doentes, motoristas de ônibus doentes, começa a dificultar a própria vida em sociedade, né? Então, o objetivo é mais evitar que você tenha uma entrada assim tão explosiva, né? Controlar para que isso seja melhor conduzido pelo próprio sistema de saúde. Esses 6 casos que estão em São Paulo, como é que está? A gente está controlando isso para que justamente não haja essa transmissão? Porque na prática, se o Aedes aegypti picar uma pessoa dessas, ele já está contaminado e pode transmitir a doença, né? Pode. Tem um sistema de vigilância montado já, né? Já tem até os critérios de casos suspeitos, quando suspeitar da doença chikungunya, quando você deve colher os exames específicos. E aí o principal nesse momento é a vigilância, conseguir identificar precocemente os casos para que você possa evitar que ele se alastre de forma mais rápida. Esses casos de São Paulo são casos importados, né? Não houve transmissão ainda documentada dentro do país. Eles chegaram doentes. Eles vieram do Haiti, né? Se infectaram no Haiti e chegaram aqui doentes e foram identificados, o que é um bom sinal, sinal que a vigilância está atenta e conseguiu identificar os casos. Então, isolados justamente para que não haja essa transmissão através do vetor. Tá certo, Cerbido. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre o influenza, porque a gripe também é uma preocupação durante o Mundial. E vamos falar ainda de dengue, febre amarela e malária, que também é uma preocupação para quem viaja para algumas cidades sede. É já já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre as doenças virais que mais causam preocupação por conta da Copa do Mundo. E o infectologista José Cerbino é quem está aqui no estúdio. Cerbino, por que a preocupação com a gripe também? Ela é uma questão que está tirando o sono de muita gente por conta desse grande evento que o Brasil está sediando.
Existe a preocupação, né? O vírus influenza é o vírus de fácil transmissão e nesses, como a gente mencionou anteriormente, esses momentos de aglomeração, principalmente nesse período, que é o período no hemisfério sul onde há maior transmissão, onde há maior atividade do vírus influenza. Por conta do frio, né? Da época do ano que a frio, gente da está. sazonalidade dele. Então, a gente vai estar nesse momento aqui, bem na época onde ocorre mesmo a transmissão. Então, há o risco sempre de que isso seja ampliado por conta da entrada de pessoas suscetíveis, né? Pessoas que estão vindo de áreas que, principalmente do hemisfério norte, onde eles não estão passando o momento da influenza agora nesse período do ano. Então, eles estão chegando sem imunização, eles não estão vacinados agora. Então, o risco maior até para as pessoas que estão chegando de outras áreas sem transmissão, vão chegar aqui no momento onde a gente tem a circulação do vírus. Então, o risco é para eles que não se imunizaram, porque aqui a gente teve a campanha e os grupos de maior risco, né, de ter uma complicação, já estão, pelo menos a maioria, já está imunizada, né? Isso, é importante que esses grupos de risco, né, os grupos apontados como com maior risco para formas graves, que estejam vacinados, porque vão estar protegidos aí contra o vírus influenza. Sempre existe um risco teórico de o surgimento de um novo vírus, mas como hoje a vigilância de influenza é muito bem estabelecida em todas as partes do mundo, a Organização Mundial de Saúde investe muito nessa vigilância, a gente hoje consegue identificar um surgimento de novos vírus muito rapidamente. Então, é pouco provável que a gente seja surpreendido aqui com o aparecimento de um vírus que a gente não conheça. Como foi no caso daquela época do H1N1, né, que causou toda aquela organização rápida, aquela resposta que a gente precisou ter rápida ao problema, né, por conta do risco que ele também representava. Né? Isso, por conta do surgimento de um vírus novo que foi identificado ainda no México, ali com a transmissão local, a gente pôde se preparar, né, para a chegada dele. Então, a gente imagina que essa vigilância continue funcionando. E quais orientações, Serbino, que você dá para que as pessoas possam evitar o contágio, a transmissão, né? A gente vê muito que os médicos já sabem fazer isso muito bem, na hora de tossir, na hora de espirrar. Quais as orientações que você deixa aqui para a gente hoje? São a etiqueta da tosse, né, que a gente chama. Evitar contaminar as mãos no momento da tosse, do espirro. Então, usar preferencialmente o cotovelo, quando você espirrar ou quando tossir. É uma forma de prevenir que você transmita a doença para outras pessoas, né? A lavagem das mãos é muito importante, aí para prevenir que você se infecte com algum vírus, né? Estamos falando do influenza, mas isso vale para uma medida preventiva que vai valer para uma série de outras doenças, né? Verdade. Então, principalmente antes de tocar em mucosas e tudo, estar sempre com a mão, antes de passar em áreas públicas, onde segurar no apoio do ônibus, depois coçar o olho, é um movimento que aumenta o risco de você se infectar. E, na medida do possível, tentar evitar as grandes aglomerações, principalmente áreas com pouca ventilação, que também favorece a transmissão das doenças respiratórias. Na época daquele risco maior do H1N1, a gente acabou ganhando aquele hábito de usar o álcool em gel. Ele realmente é indicado? Continua valendo como uma forma de prevenção? Continua valendo. Foi um excelente hábito que a gente adquiriu naquele momento. Hoje você anda por qualquer local público, você identifica lá os dispensadores de álcool gel e deve continuar sendo utilizado. Perfeito. Vamos então falar dos problemas, outros problemas que a gente também encontra em algumas das cidades sede. Tem a malária, tem a febre amarela e ainda tem a dengue, né? Recentemente a Fiocruz divulgou um estudo apontando 3 cidades sede, Natal, Fortaleza e Recife, como cidades que têm o risco alto de ainda ter muitos casos de dengue. Então, queria que você comentasse um pouquinho das outras doenças, né? Malária e febre amarela, onde tem esse problema hoje no Brasil, e depois como que a gente deve tentar evitar o problema também, essas doenças, isso quem for viajar para esses locais durante a Copa. Principalmente para a febre amarela, né? É importante a gente ter uma noção dessa questão da distribuição da doença. Então, se for olhar o território brasileiro, a maior parte desse território hoje está dentro de uma área de transmissão de febre amarela. Mas a faixa litorânea, que vem ali do Nordeste até a região Sul, é uma área onde a gente não tem transmissão de febre amarela, é onde tem a maioria da população está concentrada ali, e muitos locais onde a vacina da febre amarela não faz parte do calendário básico. Então, tem um grande número de pessoas ali que não está imunizada contra a febre amarela. E se essas pessoas se deslocam para essas outras áreas onde existe transmissão, elas devem se vacinar 10 dias antes da viagem. Então, é um movimento que, dentro do próprio Brasil, né, a gente acaba se preocupando muito com o turista, o viajante externo, o que ele pode trazer,
mas se a gente não tomar os cuidados aqui dentro do próprio país, né, a gente corre o risco de estar expondo muita gente à febre amarela, porque se imagina que vai haver um movimento grande também de pessoas para essas cidades sedes no Nordeste, no Norte, no próprio Centro-Oeste, que são áreas onde tem transmissão. Né? E aí essa pessoa pode procurar, então, um posto de saúde qualquer e ela vai conseguir essa vacina, por exemplo, da febre amarela, né? Isso, em qualquer posto de saúde ela se vacina contra a febre amarela. E tem a malária também, né? Que aí, no caso, a gente já ainda não tem uma forma de... A malária e para dengue, né, a gente não tem uma vacina como no caso da febre amarela. Então, a prevenção ela vai ficar mais na prevenção do contato com o vetor, né? Evitar a picada no mosquito. Que as 3 são transmitidas por mosquitos, As né? 3 são transmitidas por mosquitos, por vetores. Então, é o uso de repelentes, né? Usar, dar preferência a roupas longas, né? Que cubram a maior parte possível da pele, expor menos a pele ao contato e procurar um serviço de saúde caso surja aparecimento de febre, algum desses sintomas. Né? O perigo dessas doenças em geral, uma recomendação que é importante é evitar a automedicação, né? Então você identifica a febre, aí você vai tomar primeiro um remedinho para ver se a febre abaixa, e essa demora na busca de um atendimento é que pode agravar um pouco o quadro. Então, no aparecimento de qualquer sintoma diferente, procurar um serviço de saúde. E a gente tem também uma novidade agora do Ministério da Saúde, que criou um aplicativo para celular, para tablet, bem acessível, gratuito, que também pode contribuir aí na hora da gente relatar esses sintomas e tentar conter um possível surto, um problema que possa surgir aí durante a Copa do Mundo. Vamos conhecer. Em dias de jogos do Brasil, é quase sagrado o torcedor se reunir com os amigos para assistir. E o que fazer se pintar aquela dor, febre ou indisposição? Procuro tomar um remédio, se não passar, vou no médico. Ah, meu Deus, eu começo a gritar, socorro, alguém me ajuda. Vou continuar assistindo o jogo, né? Pensando nisso, o Ministério da Saúde criou um aplicativo para celulares e tablets que monitora a saúde do torcedor. E eu estou aqui com o Valdir, que é de Roraima. Ele ficou interessado em conhecer o aplicativo. Depois de escolher o idioma, é preciso fazer um rápido cadastro. Em seguida, você informa como está a sua saúde. Se por acaso estiver mal, escolhe os sintomas. Em seguida, o aplicativo fornece uma lista de telefones úteis, endereços de farmácias e hospitais. Ele também informa as datas dos jogos, dá dicas de vacinação e prevenção de acidentes. E o mais interessante, Valdir, é que além de auxiliar o torcedor, dando todas essas dicas, ele reúne todas as informações que a gente passou e envia para o Ministério da Saúde. E lá o Ministério da Saúde vai identificar, se por acaso em alguma região tiverem pessoas com sintomas parecidos, eles vão tomar as medidas cabíveis. O que você achou dessa iniciativa? Eu acho muito importante, até porque vai haver uma reunião muito grande de pessoas de diversos países que podem, inclusive, trazer para a gente aqui doenças desconhecidas. É isso aí, o Brasil batendo o maior bolão. É interessante, né, essa iniciativa. E já tem, olha, gente, mais de 5.000 downloads. E a ideia é que esse projeto continue depois da Copa, como uma forma aí de também tentar monitorar o quanto antes doenças, né? Um projeto que deve continuar e ser adaptado para outras situações que surgirem. Gostou? Achou interessante? É uma iniciativa ótima, né? Esses novos mecanismos de comunicação, né, acabam trazendo uma mudança na própria lógica da vigilância, que antes era baseada nos serviços de saúde. Então, você precisava procurar o serviço de saúde e aquele serviço notificava que existia um problema de saúde ali. Com esses novos dispositivos, você pode saber diretamente a partir do paciente, ser ele a reportar o problema, né? Então, você diminui a distância entre a vigilância e a população. E é moderno, né? Traz pra gente aí um ar de modernidade, junto com essa Copa, com esse momento que todo mundo vai estar torcendo, uma possibilidade da gente conseguir ajudar a vigilância em saúde a fazer o seu trabalho, que vai também, claro, trazer pra gente benefícios, né? Claro, sem dúvida. E são instrumentos que estão muito popularizados hoje, né? Então, o acesso é muito fácil, então realmente tem um alcance muito grande. E para a gente fechar, começar a pensar aqui no nosso finalzinho de programa, tem alguma outra orientação que você deixaria, por exemplo, quanto à alimentação, né? Alguns outros hábitos que podem
deixar a gente doente nesse momento em que a gente quer torcer, né, gente? A gente quer poder comemorar. Então, o que a gente deve evitar nesse momento, Zerbino? Olha, principalmente para as pessoas que estão viajando, né, dentro do próprio país, com relação à alimentação, a gente recomenda uma alimentação segura, né? Então, evitar comer em ambulantes, evitar alimentos crus, né, de origem onde você não está identificando que eles foram adequadamente lavados, descascados ou cozidos, né? Ter cuidado com o consumo da água, procurar uma água de origem confiável, né, uma água potável de origem confiável. Então, essa alimentação segura é importante, principalmente para quem está viajando e está saindo do meio onde ele normalmente está acostumado a consumir os produtos e vai consumir num local diferente. Não vale arriscar muito nesse momento, né? Para a gente poder chegar e até o final, junto com a seleção, torcendo, vibrando também, né? Torcendo muito, Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. Vamos continuar aqui na vibração para dar tudo certo, para o Brasil continuar aí até a final. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Hoje a gente então falou sobre o risco na Copa do Mundo dos turistas trazerem vírus que não circulam no Brasil, também do risco aqui dentro do próprio território, mas você pode sugerir um outro tema para a gente tratar aqui. Além dos contatos que já estão aí na sua tela, agora você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde e eu espero você. Até lá!